se vocês tiverem dúvida, eu respondo, né? Tá bom? Tá gravando. Então, gente, essa aqui é a aula 1 do capítulo 12 sobre sexo, né? E como a gente viu, né, um, são adaptações na reprodução sexual, então faz parte do estudo da adaptação, né? E, né, dado o nosso interesse, a gente até compra revistas, né, com um, homens e mulheres, né, pessoas de ambos os sexos sem roupa, né? Então, nosso interesse em sexo é tão grande que realmente o que eu acho surpreendente é que a existência do sexo é um problema importante, não resolvido em biologia evolutiva. Então, na verdade, a gente tem três perguntas que vão ser respondidas, né, que a gente está investigando no momento no estudo da adaptação. Primeiro é porque existe o sexo, né? Então isso aí é uma coisa que a gente não resolveu satisfatoriamente ainda, né? O segundo é por que machos são normalmente mais vistosos que as fêmeas? Então isso aí é uma observação geral. Normalmente passarinhos, mamíferos, baleias e assim por diante, os machos são ou maiores, né, ou mais vistosos, ou ambas as coisas, né? Se vocês pensarem em mandril, né, com aquele rosto todo colorido, e a fêmea é pequenininha e não tem todas aquelas características, né? Então, por que os machos são maiores, mais fortes ou mais vistosos que as fêmeas em muitas espécies? E, finalmente, por que temos uma proporção de 1 para 1? Então, tem um monte de espécies que tem uma proporção de 1 para 1, né? Às vezes são hermafroditas, né? Mas se não são hermafroditas, aí você tem uma situação de 1 para 1, o que é um pouquinho misterioso, tá? E essas três perguntas que a gente pode fazer sobre o sexo, né, estudando ele como uma adaptação, a primeira que a gente vai tentar investigar agora é a primeira, por que existe o sexo, né? E veja, né, o sexo, né, então tem um livro do Jared Diamond que fala por que o sexo é divertido, né? Então, normalmente a gente pensa em sexo como recreação, né? E sexo como reprodução. Só que, na verdade, o que é interessante sobre o sexo é que o evento principal, né, é que o sexo não é reprodução. Ele pode ser reprodução, mas o sexo, na verdade, é recombinação. Então, no fundo, a pergunta é: por que existe recombinação? Né? Então, sexo cria um problema, porque parece ser menos eficiente que a clonagem. Então, veja, se você tiver uma população de Amazonas, todo indivíduo produz filhos. Então, vamos supor que, em média, cada útero produz 2 filhotes que sobrevivem para a próxima geração. Né? Então, uma população de Amazonas, elas teriam cada uma 2 filhos, né? Então, a população de 100 ia passar para 200. Agora, numa população em que, né, 100 pessoas, 50 homens, 50 mulheres, então, se cada mulher produz 2 filhos, a população sempre vai ficar no número 100. Então, veja, a cada geração, a população de Amazonas, partenogenéticas, vai dobrar de tamanho, enquanto que a população sexuada vai ficar do mesmo tamanho. Então, o sexo tem um custo de 50%. A gente pode visualizar esse custo como sendo, porque você precisa de um casal, né? Então, cada um é aparentado com os filhos, então você tem o parentesco só de 50% com a prole, né? E a gente pode visualizar isso como sendo, né? Se você tem uma população de 100 indivíduos, só 50 vão estar produzindo filhotes, tá? Então, o sexo masculino é um sexo inútil, né? Ele não tem útero, né? Então, não consegue contribuir para a próxima geração. Então, a clonagem sempre vai ser mais eficiente. Uma mulher que começar a produzir bebês partenogeneticamente, ela é 100% aparentada com a sua clone, enquanto que ela é só 50% aparentada com os seus filhos. Então, um clone é geneticamente equivalente a 2 filhos.
você pensar em número de cópias do gene que é produzida para a próxima geração. E, então, o potencial de você, né, explodir e aumentar, se você consegue se tornar partenogenético, o potencial da sua população explodir e dominar os recursos é muito grande. Então, essa aí é a figura 12.1, né? É o custo de 50% do sexo. Inicialmente, uma população contém um número igual de fêmeas assexuadas e sexuadas. As fêmeas têm a mesma sobrevivência e fecundidade, 2 descendentes por genitor. A reprodução assexuada rapidamente predomina porque faz dobrar a taxa de reprodução. Então, a população de indivíduos assexuados era 1/3 originalmente. Tinha um macho, uma fêmea e uma fêmea partenogenética na população total. Mas depois de uma geração, você está meio a meio, né? Você, né, tem 4 indivíduos, metade são partenogenéticos, depois 2/3 e assim vai indo, né? Então, espécies que conseguem se tornar partenogenéticas deveriam dominar. E por isso que a gente vai falar, tem que pensar, nossa, então como método de reprodução, o sexo é uma coisa extremamente ineficiente. Bom, o sexo é uma coisa extremamente ineficiente, só que ah, a função do sexo não é reprodução. Na gente é reprodução porque nos vertebrados acabou ficando associado às duas coisas, né? Mas veja, a reprodução em paramécios e bactérias é assim: faz fissão, onde tinha uma célula, ficou duas. Isso é reprodução. Agora também tem sexo. Um paramécio, normalmente, ele tem um macronúcleo e um micronúcleo. O macronúcleo produz proteínas, né? E o micronúcleo é o corpo reprodutivo. Aí, um belo dia, ele destrói esse macronúcleo, né? E produz 2 micronúcleos, tá bom? Então, isso aí é meiose. E aí, o que acontece? Né, isso aí acontece na presença de um outro paramécio que parece interessante. Então começa a rolar um clima, né? Os dois paramécios começam a sentir uma atração forte, aí eles destroem o macronúcleo, né? E produzem 2 micronúcleos, né? E aí esses 2 micronúcleos, né, são trocados. Então você fica com um e dá o outro. E aí, o que que acontece? Ocorre a fusão dos micronúcleos de meiose, né? A célula haploide se torna diploide novamente. Aí ocorre a duplicação desse núcleo diploide, e aí essa duplicação, vira como se fosse o gameta, né? E fica em suspenso, né, o micronúcleo, e aí o outro se torna o macronúcleo, toma controle da célula e começa a produzir proteínas e assim por diante, tá bom? Então, veja, tinha 2 células para começar, tinha 2 células para terminar. Houve reprodução? Não teve reprodução. Houve recombinação? Então, sexo é recombinação. Em muitas espécies, recombinação é uma coisa, reprodução é outra. Então, bactérias, elas se replicam por fissão. Então, você vê uma colônia de bactérias, elas estão se reproduzindo por fissão. Mas, de vez em quando, uma bactéria produz um pelinho, pili, e esse pelinho, esse pelo, como se fosse, ele conecta 2 bactérias e aí ele envia um plasmídio e ocorre, então, recombinação. Então, a gente tem duas coisas das bactérias. Elas têm reprodução por fissão e elas têm um aparato de plasmídios e mandar uma cópia do DNA para outra célula. E isso aí, né,
é sexo. Ocorre recombinação, ocorre a possibilidade de você trocar genes entre bactérias. Isso aí ocorre com bastante frequência, inclusive entre espécies. Agora, as bactérias também têm outros mecanismos, né? Algumas bactérias demoram o DNA, né? Eles encontram abuso e incorporam genes, né, dentro do DNA delas, né? E tem outros mecanismos, né? Inclusive sem querer, né, o vírus, né? Então, as bactérias, elas têm uma enorme capacidade de trocar genes, inclusive de espécies completamente distintas. Então, isso faz com que elas se reproduzam por clonagem, né? Mas tem a capacidade de recombinar os seus genomas e produzir novos genomas, né? Por isso que a evolução da resistência é tão rápido em bactérias, porque elas trocam genes, né? Então, o sexo permite elas evoluírem em resistência a antibióticos, né? Então, então essa aí é a figura 12.2, ilustrando que o processo-chave do sexo é a recombinação. Então, ocorre meiose, ocorre a troca de gametas, e aí você tem recombinação. Um, é, então, agora, o, uma maneira de você explicar que o sexo existe é você dizer que é uma restrição genética, né? Então, o ancestral de todos os vertebrados, ele tinha capacidade de reprodução sexuada, né? E por isso que a maioria dos vertebrados hoje em dia tem reprodução sexuada, porque infelizmente um, o, né, o sexo se tornou associado à reprodução e não dá para se livrar dele. Mas isso aí pressupõe várias coisas. Se vocês lembrarem o William Smith, ele falou como que a gente distingue entre adaptação e restrição. Ele propôs vários métodos, né? Um deles é o teste de modelos, né? Em que difere as previsões da restrição e da adaptação? O segundo é você demonstrar que existe variação, né? Então, existe variação. Ou seja, os variantes são produzidos e a seleção natural elimina. Inclusive, você pode estudar seleção natural. E, finalmente, você pode mostrar que uma característica é herdável e ela pode ser aumentada ou diminuída através de experimentos, que aumentam ou diminuem aquela característica, né? Então, o método experimental, né? Então, lembra, o método comparativo, o método experimental e o método de modelos, né? Adaptada para restrição é quando as previsões são diferentes, né? Quando você observa de que existe variação, né? Quando você mapeia filogeneticamente a característica, a gente já vai fazer isso. E, finalmente, a gente demonstrar que a gente pode aplicar a seleção e você aumenta ou diminui a característica, né? Ou seja, não só ela é herdável, que isso aí é o teste de herdabilidade, mas que ela responde à seleção artificial. Então, aqui, é recombinação endosófila, parecida com a nossa, 14% de recombinação de cromossomos ocorre, né? Bom, isso pode responder para a seleção natural, então eles fizeram seleção durante 45 gerações. E aí, uma população, eles selecionaram para ter uma alta taxa de recombinação. E outra população, eles selecionaram para ter uma baixa taxa de recombinação. Aí eles conseguiram obter 25, 14%, que é mais ou menos o que a gente faz, né? Passou para 25%. Na outra, passou para 7%. Ou seja, através da seleção artificial, a gente pode mudar essa característica. Então, é improvável que o sexo se explique pela restrição genética, porque ele pode ser mudado, sexo, recombinação, por restrição genética. Então, gente, esqueçam reprodução. A função primária do sexo é recombinação. E essa característica aparentemente adaptativa, em nível de 14% encontrado na maioria das espécies, é um nível que aparentemente é bom, pois ele é selecionado independente de muitas espécies distintas, tá bom? Agora, se a gente olhar os organismos, aqui é um ciclo reprodutivo generalizado. E, veja, ocorre fertilização, e aí você tem a diplofase, que é o organismo diploide, né? Porque houve a formação do gameta, ele se torna multicelular, né?
forma um zigoto, ele dá origem ao embrião, e você tem um organismo desenvolvido que pode se reproduzir por reprodução vegetativa, né, se for uma planta, um fungo, uma alga, o que que seja. E um belo dia faz meiose, produz pólen e óvulos, né? Ocorre a fertilização. Em muitas espécies, por exemplo, criptógamas, pteridófilas, você tem um indivíduo haploide, a haplofase, que o núcleo é haploide. E esse indivíduo, ele se reproduz por reprodução vegetativa e ele eventualmente produz gametas. Quando os gametas se encontram, você forma um zigoto. Então ele fica tocando entre a haplofase e a diplofase. Ou seja, a capacidade de se livrar do sexo é só se livrar dessa haplofase e você ficar se reproduzindo através da reprodução vegetativa. Então, para muitos organismos, é muito fácil se livrar do sexo. Então, por exemplo, a clamidomonas, né? Que é um protozoário que causa uma doença na vagina, né? Entre outras coisas, né? O que acontece? Ele tem uma parte que é a diplofase, né, que é quando dois dos protozoários se encontram, e aí ocorre a fertilização. E aí ele produz um indivíduo diploide, né, que aí forma um cisto que consegue sobreviver no pênis, né, e passar de uma vagina para outra. E aí, quando estiver numa nova vagina, né, esse, né, é, ocorre a meiose, né? Então esse órgão, né, de sobrevivência, né, esse esporo, né, ele abre e de dentro saem quatro, por causa da meiose, né? Saem quatro que aí colonizam a nova vagina, né? E provocam doença. E enquanto eles estão se proliferando na vagina, eles se reproduzem através de fissão. Então, veja, aqui, ao invés da gente se livrar da aplofase, você se livraria da diplofase, né? E você ficaria só nessa parte aqui, né? Então, a clamidomonas consegue facilmente se livrar do sexo, né? Mas não se livra, talvez, por causa da, desse corpo que consegue sobreviver e passar por uma nova, né, para um novo indivíduo, né? Só que mesmo assim é interessante, porque é potencialmente possível ele se livrar do sexo. E olha, veja essa alga ectocarpus, né, uma alga marrom. Ela tem aqui coisa de hipofase e aprofase, você produz plantas, essas plantas dão origem a indivíduos, e aí, claro, na aplofase ocorre fertilização, zigoto, você tem diploide, e veja, o diploide tem esses frutinhos que produzem novos indivíduos por mitose. E a mesma coisa acontece aqui, né? O indivíduo haploide produz essas bolinhas aqui, né? E dá para reproduzir de uma forma vegetativa, tá bom? E simultaneamente ele sai essas gametas, né, que são iguais, né? Eles se juntam e aí formam indivíduos diploides, né? Então são os zoósporos, né? Que são produtos da meiose, né? Então você tem essa fase, né? O gametófito da aprofase e a diprofase dos prófitos, né? São igualmente proeminentes e muito semelhantes. E tem reprodução vegetativa nos dois, tá bom? Espirogira também, né? Ele pode se produzir por, né? São cabelinhos verdes, né? E unicelulares, e eles podem se produzir por fissão, né? Vão ser produzidos por fissão. Mas um belo dia, um cabelinho encosta no outro e ocorre fusão das células, e aí forma um zigoto. Então aqui você tem uma diplofase e aqui você tem a apofase. Então, dava para se livrar dessa parte sexual aqui, né? É só os cabelinhos não resolverem juntar os seus núcleos, que não precisaria mais disso. E aqui não tem, precisa se preocupar em invadir uma nova vagina, né? Porque eles têm vida livre, né? E veja, não é só algas e fungos e assim por diante, né? E protozoárias. Aqui a gente tem um afídeo.
né? Várias vezes eu tentei criar plantas aqui em casa, né? E a gente vai e compra um manjericão, e aí traz aqui para casa, né? Deixa aqui, troca do vaso, isso e aquilo. Aí um belo dia dá filhos e morre tudo. Então, os afídeos, eles são interessantes, porque os afídeos, você tem uma fêmea que vem voando lá de fora, né? Então, por isso não tem nada e de repente aparece, né? E veio voando lá de fora, né? Esse aqui é o afídeo da soja, né? Mas muitos são assim, né? Aí ele veio voando lá de fora e ela se livra das asas e aí começa a produzir filhotinhos viviparamente, né? Então não põe ovos, né? De uma forma sexuada e por clonagem. É partenogênese e você vai produzindo um monte de filhotinhos. Parece um bezerrinho saindo de uma vaca, né? Então não tem ovo, né? E é clonagem, não tem macho e vai aumentando, aumentando até matar a sua planta, né? E às vezes aparecem formiguinhas para cuidarem delas e proteger elas dos predadores, né? E aí, e o que acontece? Essas fêmeas podem, são normalmente sem asas, mas de vez em quando nascem fêmeas com asas que voam e vão encontrar nova varanda para infestar, né? Então, isso aí ocorre principalmente no verão, né? Agora, no final do verão, no outono, aí você começa a produzir fêmeas sexuadas e machos sexuados, né? E aí eles se encontram, né? As fêmeas chegam no novo lugar, né? É, e copulam com os machos e aí produzem ovos. Então eles fazem sexo no outono para produzir os ovos. Os ovos resistem no inverno e aí você tem o começo de uma nova linhagem de clones na primavera, e aí você começa a produzir fêmeas que vão, e aí começa o ciclo. Então, a sexuado normalmente tem machos e fêmeas com asas, e a sexuado normalmente não tem asas, mas de vez em quando produz fêmeas com asas para poder invadir uma nova varanda, né? Que nem a minha. Bom, veja, ah, eles podem se livrar do sexo fácil. É só não produzir machos, né? E aí fazer ovos. Aí você fala, ah, não, mas eles precisam dos ovos para sobreviver ao inverno. Inverno é ruim lá no norte. Aqui no Brasil, o inverno não é ruim. Então, no fundo, fora o norte, onde o ovo é necessário para sobreviver ao inverno, por que que o resto do mundo, ou seja, toda a região tropical, subtropical e equatorial, por que que ela não tem afídeos que se reproduzem por clonagem só? Então, se um organismo partenogenético pode ser produzido uma taxa 2 vezes maior que um organismo que produz dois sexos, por que existe sexo? E por que que formas como os afídeos, que podem ser produzidos tanto por partenogênese como sexualmente, não têm o sexo? Elas deveriam se livrar, é um jeito muito ineficiente de se produzir a reprodução sexuada. Então, é óbvio que, já que o objetivo do sexo não é reprodução, é recombinação, recombinação é uma adaptação muito importante. Agora, o mais curioso de tudo, aí veja, aqui a gente vai usar o método comparativo para estudar o sexo. A produção assexuada tem uma distribuição filogenética não ramificada. No meio de uma linhagem, veja, invertebrados, tem peixes, tem anfíbios e tem répteis que são sexuados, tá bom? E se reproduzem por partenogenese, né? Então, isso aí a gente fica com uma sensação de que a evolução do organismo partenogenético em vertebrados é possível e existem vários exemplos. Porém, sempre são espécies com parentesco próximo com sexuais. E só existem poucos grupos taxonômicos superiores onde a maioria das espécies é partenogenética. Parece que sofrem extinção. Tipo, você vira partenogenético, a sua espécie morre, deixa de existir, tá bom? Então, parece que tem uma coisa letal associada com se livrar do sexo. Tá? Então, a gente tem que
tentar entender o que, né? Bom, bedeloide é um dos poucos exemplos de um grupo antigo partenogenético. E o que atrai a gente para o bedeloide é que são 450 espécies. Normalmente, por exemplo, em dente de leão, vocês já viram aquele que você faz assim, sai um monte de sementinho voando? Então, eles, os que tem aqui no Brasil, eles são assexuados. Eles produzem flores amarelas, bonitinhas, cheias de néctar, atrai abelhas. Aquele néctar, aquele pólen, tudo isso aí é lixo, porque ele se reproduz por partenogênese. Então, ele não aceita tubinhos poliníferos e nasce a próxima. Isso é tão recente que ainda não surgiu as mutações para se livrar de produção de néctar, de pétalas coloridas e assim por diante. Tá? Então, veja, ela surgiu recentemente. Normalmente, lá na Europa, está cheio de dente de leão sexuado, e do meio dos sexuados surgiu os assexuados, e aqui no Brasil eles conseguiram invadir, só que eles têm um probleminha, né? Eles estão produzindo néctar, pólen, assim por diante, mas eles não precisam. Eles estão gastando energia numa coisa que eles não estão fazendo, que é o sexo, reprodução com recombinação. Agora, o que é interessante de bedeloide, que é a exceção que prova a regra, é que tem 450 espécies, parece que existe desde 25 milhões de anos que tem fósseis, né? Eles, na verdade, os maiores, você enxerga eles como um pontinho quase no limite da visibilidade. Eles são bem pequenininhos, tá bom? Eles são multicelulados, né? Mas eles vivem no mundo dos protozoários, né? Tão pequenininho que eles são, né? Eles gostam de poças d'água, né? E o bedeloide desenvolveu um mecanismo único para ajudar a superar um dos maiores perigos da reprodução sexuada. De acordo com a hipótese da rainha vermelha, que eu já vou explicar para vocês, a rainha vermelha de coevolução, os assexuais obrigatórios serão extinguidos por parasitas e patógenos que evoluem rapidamente, porque eles não podem mudar seus genótipos com rapidez suficiente para se manter nessa corrida sem fim entre parasita e hospedeiro. Em populações de rotíferos bedelóides, entretanto, muitos parasitas são destruídos durante os períodos de dessecação prolongada. Então, eles habitam corpos de água temporários, eles podem desenvolver parasitas, mas tudo seca, e eles conseguem, os rotíferos bedelóides desidratados são facilmente soprados para lugares longe dos habitats infestados de parasitas pelo vento, estabelece novas populações saudáveis em outros lugares, que permite eles a escapar à rainha vermelha, movendo-se no tempo e no espaço, em vez de usar sexo para mudar o seu genótipo. Então, basicamente, o que acontece no bedeloide é que quando eles sentem que o ambiente está ficando ruim, está começando a secar, eles produzem um monte de enzimas e proteínas que permitem eles ficarem secos. E aí eles sobrevivem nessa diapausa, né? E você tem que umedecer eles de novo, para depois de um período sem água, eles acordam e começam a se tornar ativos novamente, né? Então eles são parecidos com os tardígrados, né? Os tardígrados são organismos pequenininhos, né? Que sobrevivem e ficarem no espaço, né? Então bedelóide também aguenta ficar super seco e eles são levados pelo vento e invadem novos lugares. Mas tem mais. Quando criaturas se recuperam da secação, foi demonstrado que elas passam por um processo genético potencialmente único, onde ocorre transferência genética horizontal. Então, eles aceitam o DNA de outros organismos. Resultando isso, uma proporção significativa do genoma do bedelóide, de até 10%, foi obtida através da transferência horizontal de genes de bactérias, fungos e plantas. Então, eles roubando genes de outras espécies. Então, eles não precisam do sexo, porque eles têm um outro mecanismo de gerar diversidade. Não por recombinação, mas sim por roubar genes de outros organismos, né? Então, essa adaptação
ao ambiente seco, permite eles fugirem dos parasitas e conseguir genes novos, tá? Então, eles são a exceção que prova a regra. Todas as outras espécies elas aparecem e morrem, porque aparentemente não é bom você não ter sexo, tá? Então, o sexo talvez seja mantido por seleção de grupo. Grupos assexuados morrem. Grupos sexuados sobrevivem melhor. Então, o sexo pode existir apesar de uma desvantagem individual, porque o argumento pró-seleção de grupo não é inequívoco, e há argumentos gerais específicos contra a seleção de grupo. Então, o argumento do equilíbrio não é decisivo. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é de que seleção. Espécies que fazem sexo têm uma capacidade maior de produzir variabilidade genética e sobreviver a doenças. Portanto, o sexo é mantido porque quem se torna assexuado morre. Por isso que a distribuição taxonômica da reprodução assexuada é encontrada em taxons raros isolados, porque é uma coisa letal. Fica assexuado, morre. E o argumento seria a seleção de grupo. Espécies que fazem sexo conseguem evoluir mais rápido. O único problema é que, como a gente viu nesses argumentos aí, o argumento pró-seleção de grupo não é inequívoco, porque tem muito pesquisador, como a gente viu nas unidades da seleção natural, que não aceitam seleção de grupo, tá bom? Então, isso aí é um problema. Então, porque tem argumentos contra a seleção em grupo. Bom, as populações sexuais podem evoluir mais rápido que as populações assexuadas se a taxa de mutação favorável é alta. Então, aqui, assexuado, alta taxa de mutação, então você tem as mutações, mas veja, esses indivíduos estão competindo, eles não conseguem trocar genes. Então, digamos, a ação ganhou a competição. O C e o B surgiu, só que foi perdido. E aqui, ó, surgiu o A com C. E aqui surgiu o A com B. O A, B conseguiu ir para frente, e competiu com os um A e o AC e extinguiu eles. Aí, posteriormente, surge a mutação C, que já surgiu já 2 vezes, né? E aí é unida, tá? Então, veja, isso aí é a taxa de evolução do assexuado. As mutações têm que ocorrer sequencialmente na mesma linhagem. Com o sexo, a população inteira, e quanto maior a população, melhor, ela funciona como um radar que detecta mutações e recombina elas. Então, veja, assim que surgiu a mutação C, A e B, ela foi recombinada, você produziu indivíduos A, C, A, B e A, B, C. Os indivíduos A, B, C são melhores, porque tem 3 mutações boas, e aí, num espaço muito curto, evoluiu as novas características. Então, o sexo permite uma espécie, uma população, trocar genes rapidamente e evoluir mais rápido. Então, se o meio ambiente fica mudando e a população é suficientemente grande, então essa alta taxa de mutação. Só que veja, em populações pequenas, ou se a taxa de mutação favorável é baixa, então não existe diferença entre sexuado e assexuado, e aí né, não tem vantagem, tá bom? Então, o sexo pode ser uma adaptação que favorece a nível de grupo, né? Mas, né, a maioria dos pesquisadores fala mesmo que isso aí seja verdade. Nem todas as populações vivem em populações grandes, né? Então, em populações pequenas a gente continua com o mistério porque existe sexo. E é um argumento que favorece a população, mas não o indivíduo. Hoje em dia a gente acredita que uma mutação tem que ser favorável ao indivíduo para ir para frente. Senão, é como o egoísmo, né? Ele pode se propagar numa população mesmo que seja ruim para a espécie, porque você cuida do seu, tá bom? Esse é o argumento, né? Em populações grandes, a população sexuada evolui mais rápido. Em populações pequenas, sexuada e assexuada evoluem na mesma velocidade. Então, a fixação de mutações é mais rápida, mas não em populações pequenas. Isso foi crítica do Kimura, né? Então, veja, o Kimura também é muito importante, porque ele participou em várias frentes do estudo da evolução, né? Bom, há 2 teorias principais nos quais o sexo pode ter uma vantagem a curto prazo. Então, a adaptação favorece a nível do indivíduo, tá bom? E o sexo pode ajudar a eliminar mutações deletérias,
como é ilustrado pela analogia com o automóvel. Então, aqui a gente tem uma figura 12.5, você tem a fusão mutacional em drosófilas protegidas pela seleção. Então, esse genetic meltdown é quando, se você não deixa a seleção natural expurgar genes deletérios, numa população pequena, rapidamente os genes deletérios são fixados, isso aí pode extinguir a população, tá bom? Então, a fusão mutacional, ou seja, você vai acumulando genes deletérios na população, ocorre em populações que são protegidas da seleção, e apresentando um decréscimo de viabilidade. A viabilidade é medida das moscas que são homozigotas e um cromossomo que acumulou mutações experimentalmente em relação às moscas que são heterozigotas do mesmo cromossomo. O declínio é devido ao acúmulo de mutações deletérias e homozigose. Havia 104 linhagens e a variância da viabilidade entre a linhagem aumentou com o tempo. Então, veja, a variância aumenta, né? Porque algumas que têm muitas, né, mutações deletérias, outras não, então a variância aumenta e a viabilidade diminui, tá bom? Então, né, isso aí são dois sinais de que as populações estão acumulando mutações deletérias, tá? Então, isso aí seria uma explicação. O sexo permite você fazer como se fosse um táxi, tá? Então, isso aí as pessoas chamam da catraca de Miller, né? A catraca de Miller, a catraca é aquele mecanismo que permite você andar numa direção, mas não em outra. Então, quando você, por exemplo, está puxando uma besta, né? Não sei se você lembra o que é a besta, né? Mas a besta, além de ser um carro, né? Ela era aquela arma medieval, né? De que você pegava um arco que podia ser de aço, né? E aí você botar um cabo de aço, né? Ou podia ser uma corda e madeira, né? Mas era um arco que uma pessoa não consegue abrir, né? E aí você botava uma flechinha pequena, né? Com uma ponta de aço duro, né? E aí você, né, girava uma manivela, né? E aí tinha uma catraca. E a catraca impedia que ela voltasse. Então você ia toque, 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 mas você não precisava segurar a ponta de dedo ou arca, né? Você ia girando, né, com toda a sua força, né, tac, 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 e aí você acumulava um enorme poder naquela flechinha, né? Aí depois você mirava num cavaleiro medieval, né, e você atirava. Então o rei Ricardo, Coração de Leão, né? Ele estava na França, né? Depois de ter participado das cruzadas, ele recebeu uma flechada de uma besta que atravessou a armadura dele. E não era uma. Ela furou a carne, né? Não chegou a pegar uma artéria nem nada, né? Mas, como a higiene era duvidosa na época medieval, ele morreu por causa dessa flechada, né? Então, a catraca, ela permite você andar numa direção, mas ela não volta, tá? Porque tem esse mecanismo, né? Então, a catraca de Miller, o Miller propôs que o sexo funciona desse jeito, né? Ou seja, você vai acumulando mutações deletérias, né? E aí o sexo permite você se livrar delas de uma vez só. Então, veja, digamos que você tem uma companhia, né? De táxis, né? Que funciona como Uber, né? E você tem 3 táxis com defeitos, tá bom? Aí você fala, ah, não, né? Um tá com problema no escapamento, aí você não pode deixar ele andar na outra, você vai receber multa, né? Outro tem um problema no caixa de câmbio, né? Então você não consegue trocar a marcha. E outro tem um problema no breque, então você vai cair da ponte, né? E matar todo mundo, porque você não consegue brecar, né? Aí o que você faz? Você pega o escapamento bom do táxi que está com a caixa de câmbio e dá, né, troca com o que tem um problema no escapamento. E você pega o break que está bom no carro que está com problema na caixa de câmbio e você troca com um táxi que está com problema no break. Aí você tem 2 táxis que estão funcionando direitinho e um táxi que tem 3 mutações numa só. Sexo permite você recombinar mutações deletérias e você produz indivíduos que não têm as mutações deletérias. Então, aqui tem a taxa de mutação em várias formas de vida. As formas de vida mais complexas têm mais ciclos celulares por geração e mais DNA. É provável que a taxa de mutações por nucleotídeo seja aproximadamente constante em todos os eucariotas. O número total de erros, incluindo erros danosos, aumenta das bactérias para os seres humanos. Então, 2 métodos de estimação da fração total de mutações
que é deletéria, dão resultados diferentes, por isso as colunas 1 e 2 para O. Todos os números são aproximados, conforme várias fontes, por Ridley, né? Então, bactéria desenvolve ser humano, taxa de mutação por nucleotídeo é a mesma, um comprimento de DNA, 1 milhão de pares de base, 3,6 vezes 10 a 8, né, das ófilas, e 6,6 vezes 10 a 9, seres humanos, comprimento de DNA. Ciclos celulares por geração, 1, 20 e 200. Número total de mutações, 1, 4 e 200. Número de mutações deletérias que ocorrem, muito menos do que 1, um pouquinho menos do que 1, aproximadamente 2. E aqui é um outro método, mas veja, é difícil medir mutações deletérias porque elas matam, né? Mas esse segundo método aqui dá muito menos que 1, aproximadamente 1, e 20 mutações deletérias. Então veja, enquanto que a maioria das mutações são neutras, tem 200 mutações entre você e seu filho, 20 delas, de 2 a 20, podem ser deletérias, tá bom? Então, em toda geração se acumula genes negativos. Então, como isso acontece em toda geração, o sexo permite você expurgar genes deletérios em toda geração. Então, os organismos clonais ficam acumulando mutações deletérias e vão degringolando e ficando piores, mas os sexuados, eles conseguem, por recombinação, voltar a produzir indivíduos normais, né? Então tá. Agora, o Kondrashov, em 1988, elaborou mais aprimoradamente as ideias do Miller e ele fez uma previsão que para a traca de Miller funcionar, você tem que ter, né, você tem três condições: epistasia sinérgica, mutações múltiplas têm um efeito danoso crescente no organismo; dois, efeitos de viabilidade independentes ou multiplicativos; e três, mutações múltiplas têm um efeito danoso decrescente. A catraca de Miller vai funcionar de 2 em diante. Tá bom? Então, se o número de mutações se torna cada vez mais danoso, aí você consegue expurgar os genes. Se é mais ou menos igual, então é mais ou menos, né? E se é menos, mutações múltiplas não têm efeito, aí você não consegue se livrar também. Então, essa aí é a previsão controversa sobre a taxa de genoma de mutações deletérias. Até agora, experimentos sobre acúmulo de mutações são ambíguos, né? As análises de sequência das estimativas de mutação que poderia confirmar ou não a teoria mutacional do sexo. Eles também fizeram outras previsões e também tem sido inconclusivo, né? Bom, então, né, a taxa de mutação varia de 2 a 20, né? Mas ela é menor do que o esperado para isso aí funcionar direitinho, né? E não está claro, né, que se, né, segundo a previsão do Kondrashov, e que mutações múltiplas se tornam cada vez piores, né? Então, você não está claro, não foi, é super lógico, parece que seria uma coisa que realmente poderia acontecer, mas ainda não foi comprovada. Essa aí é a primeira teoria. A teoria é de que você consegue se livrar de mutações produzindo indivíduos que não têm a mutação. A segunda teoria é a teoria da rainha vermelha, que já começou a ser explorada lá atrás, que a gente falou sobre o sexo e doença. E agora eu vou explicar para vocês por que se chama Rainha de Vermelha de Van Halen, né? Eu fico querendo falar Van Halen, né? Mas Van Halen é um músico, né? É da minha época, né? Inclusive eu vi ele tocando no ginásio do Ibirapuera, que recentemente o Dória, né? O Covas anunciaram que se livraram do ginásio do Ibirapuera, que é um lugar que eu fui. Eu tentei aprender esgrima lá, né? O pessoal fazia natação e tudo. Vai virar um shopping. Tá faltando shopping em São Paulo, né? Mas como todo mundo não pode fazer, tem áreas públicas no ginásio do Ibirapuera, né? A gente fica com a sensação de que se essa turma é eleita, o loteamento da Amazônia vai continuar, né? E a gente vai ter um monte de shopping, ao invés de ter o ginásio do Ibirapuera, né? Onde as pessoas podem fazer esporte, né? Bom, a teoria da Rainha Vermelha, né? Ela
Ela, eu lembrei porque que eu comecei a falar do ginásio do Ibirapuera, né? Porque o Van Halen se apresentou lá. Mas Van Halen, né, era um biólogo da universidade, professor, né, na Universidade de Chicago, né? E que em Illinois, né? E ele, lá nos Estados Unidos, né? E ele propôs uma teoria para explicar por que aparentemente a taxa de extinção não mudou ao longo do tempo. Ele mostrou trilobitas e outros organismos e a taxa de extinção é a mesma. Mas, teoricamente, os organismos deveriam ficar cada vez melhores competidores e mais difíceis de se extinguir. Aí ele propôs que, na verdade, a teoria da rainha vermelha, por causa de um papo que a rainha tem com a Alice. Então, a Alice, em dois livros, né? Alice no País das Maravilhas, onde ela entra no baralho, né? E Alice no País dos Espelhos, né? Onde ela entra no espelho e ela entra num tabuleiro de xadrez. E ao entrar no tabuleiro de xadrez, ela encontra com a Rainha Vermelha, né? Então é uma peça onde você tem peças marfim, né, de cor amarelada e peças vermelhas, né, de madeira mahogany, né, uma madeira vermelha, né? Então, peças de xadrez e a Rainha Vermelha, ela está conversando com a Alice e de repente ela fala: Ups, vai começar, me dá a sua mão. Aí as duas começam a correr loucamente. Elas correm, correm, correm. Aí depois elas param. A Alice olha e ela está no mesmo lugar. Ela falou: Nossa, que país maluco, né? Se a gente tivesse corrido desse jeito lá na minha terra, a gente teria ido num lugar bem distante. Mas aqui a gente continua no mesmo lugar. E a rainha fala: Nossa, que país lerdo o seu. Pois aqui, se a gente, a gente corre muito para ficar no mesmo lugar. Se a gente quisesse ir para outro lugar, a gente tinha que correr duas vezes mais rápido. Nessa frase, a gente corre muito para ficar no mesmo lugar, é a ideia do Van Dalen, de que se você está competindo com um organismo que evolui também, é muito diferente do que você se adaptar ao meio ambiente. Ficou frio, você fica peludo. Ficou quente, você perde os pelos, né? Só que, veja, se você está competindo com um outro organismo, você entra numa corrida armamentista, né? Tipo, correndo uma história, né? De que você tem soldados com armas de fogo, aí eu produzo tanques. Aí você produz canhões antitanques, aí eu produzo tanques ainda maiores. Aí você produz bombas, né, que podem ser bombardeadas, aí eu produzo mísseis para derrubar os aviões. Então você tem uma corrida armamentista que não importa o que aconteça, como o outro responde ao que você faz, então você corre muito para ficar no mesmo lugar. Isso aí é presente, por exemplo, ó, veja, aqui é a proporção do calcânio, né? E em relação ao húmero, né? Então, conforme você vai ficando mais digitígrado, né? Então, veja, os carnívoros antigos, eles eram plantígrados, né? Então, eles andavam que nem a gente, né? Com todo o pé no chão, eles tinham perninhas curtas e eles eram bem lentos. E a proporção dos ossos era mais ou menos igual, né? E e a mesma coisa acontecia com os herbívoros. Então, veja, os herbívoros antigos eram plantígrados, como um urso, né? Eles andavam, ou um coati, né? Andando com a mão e o calcanhar e o tornozelo no chão. Isso aí é mais lerdo, né? Perninha curta. Conforme a sua perna fica mais comprida, o calcânio aumenta de tamanho e aí, ao invés de ser 0,05, ele passa a ser 0,25. Então, isso aí acontece mais estupidamente aqui, os artiodax evoluem um calcânio super gigante e é mantido aí, né? Isso aqui, enquanto que os carnívoros, eles vão, aos poucos, vão mudando essa proporção. Então, aqui é um carnívoro antigo, né? O Patriofeles, um criodonte, e é lá no Paleoceno, Plioceno, né? E aqui é uma hiena, né? Hienas, lobos, eles são digitígrados e eles correm muito mais rápido. Inclusive, o animal mais rápido do mundo é o guepardo, né? E aqui a gente tem o artiodáctilo, né? E os artiodáctilos evoluíram essa proporção do calcânio super comprida. Eles deixaram de ser plantígrados lentos, né? Então acho que esse aí na verdade, essa proporção aqui eu falei que era dos ossos, mas na verdade esse aí é outro gráfico. Esse aqui é entre o sulco do calcânio, e é o diâmetro do calcânio.
Então, que é uma adaptação que tem a ver com velocidade. Então, veja, os herbívoros se tornam mais rápidos. No começo não faz tanta diferença, porque o mundo era uma floresta, né? E aí, a pressão para eles evoluírem é mais lenta, tá? E eles podem ficar na tocaia e pular em cima, ou no galho e pular em cima dos predadores. Só que veja, no Oligoceno e no Mioceno vai expandindo as áreas abertas. E aí não tem jeito, você não consegue caçar de tocaia. Aí, rapidamente, os predadores começam a tentar alcançar os herbívoros. E você tem uma forte seleção natural. Então, veja, os veados ficam cada vez mais velozes. Então, hipoteticamente, eles deveriam ter uma taxa de extinção menor. Mas a taxa de extinção deles continua igual, porque os carnívoros também ficaram mais rápidos. Porque se você é rápido, você escapa da predação. Mas se os carnívoros são muito lentos, os mais lentos são eliminados, eles se tornam mais rápidos. Porque se você não consegue alcançar alguns herbívoros, você vai morrer de fome. Então, eles evoluem mais rapidez. Aí, agora, os herbívoros não são mais rápidos, porque os carnívoros estão caçando eles. Então, eles se tornam mais rápidos. Então, é como uma dança, em que uma resposta Então, você me dá um tapa, eu te dou um soco. Aí você pega um martelo e quebra o meu queixo, aí eu pego uma espada e arranco o seu pé, aí você saca uma pistola e dá um tiro em mim, aí eu pego uma bazuca e jogo em cima. Você vê? A resposta é uma corrida armamentista, tá bom? Então não importa quanto que você corre, você continua no mesmo lugar. Então por isso que a hipótese da teoria da rainha vermelha, né? E coevolução de hospedeiros e parasitas pode produzir uma rápida mudança ambiental, porque doença é uma coisa que existe, né, para sempre. As pessoas sempre ficam doentes. Então, um, quer dizer, antigamente, né? E antes da gente inventar a vacina, né? Claro que tem os malucos que são contra a vacinação. Ah, eu não quero que o meu filho, né, fique com um problema imunológico porque vacinou e assim por diante, né? Parece o Papa, né? Tem os monstros vão invadir a Terra, né, na Guerra dos Mundos, e aí eles falam, agora a gente vai vacinar vocês para vocês não pegarem as doenças da Terra. Eu não quero ficar maluco, isso, aquilo, aí todos eles rejeitam a vacinação. Eles vêm para cá, né, vocês viram o filme, e aí, spoiler, né, aí morrem todos porque não se vacinaram, né? Então morrem das doenças da Terra. Então, a vacinação tirou a gente da situação antiga, que era os nossos filhos, a vasta maioria morria antes de chegar à idade adulta, né? Hoje em dia, inclusive, a gente tem menos filhos, porque a nossa expectativa é que todos vão chegar à idade adulta, tá bom? A gente vai ter que pagar para estudar na escola, plano de saúde, o diabo, né? Então, as pessoas têm menos filhos hoje em dia, né? Mas fundamental para isso é o fato de que a nossa expectativa é de que a maioria dos filhos vão sobreviver. E antigamente não era assim, tá? Então, todas as espécies, inclusive o homem, a maioria dos filhotes, a maioria das sementes morrem, tá bom? Então, parasitas são uma mudança rápida ambiental. E a coevolução de hospedeiros parasitas pode produzir uma rápida mudança ambiental, né? Então, o sexo pode ser vantajoso em ambientes, tal como na coevolução de parasitas e hospedeiros. Toda vez que se torna resistente, os parasitas mudam para se tornar capazes de infectar. Então, né, a frequência do gene que permite você invadir o genótipo H2 vai aumentar quando o genótipo P2 aumenta, né? E aí, o que acontece? O gene P1 começa a aumentar de frequência, porque o P2 está sendo eliminado, aí isso aí começa a favorecer a evolução do gene H1. Então, você tem ciclos, né, em que a frequência gênica dos parasitas está se adaptando à da geração anterior dos hospedeiros. E aí isso aí favorece a próxima geração dos genótipos que são raros, né?
Então, a mudança na frequência dos genótipos hospedeiros e parasitas faz com que, à medida que o H2 se torna mais comum, uma seleção para aumentar a frequência de P2, que, por sua vez, seleciona contra H2 e H1 aumenta de frequência. B. Voltada contra o tempo, a frequência de cada genótipo oscila ciclicamente, fora de fase, né? Os hospedeiros estão se adaptando à geração anterior e os indivíduos que eram raros na geração anterior estão aumentando de frequência, porque agora eles não sofrem mais a infestação tão forte, tá bom? Então, o que aconteceria? Esse é um modelo simples da relação gene a gene de uma dupla formada por espécies hospedeiras e espécies parasitas. As duas tabelas são as aptidões dos genótipos. Então, o genótipo parasita é P1 ou P2. Ele invade o H1 com mais facilidade o P2 e o P1 invade com mais facilidade o H2. Então, a aptidão do hospedeiro com os dois tipos de parasita, H1 é mais resistente ao P1 e o H2 é mais resistente ao P2. Então, a gente produz esse gráfico assim ao longo do tempo, tá bom? Então, se a gente pensar, então, a coevolução dos hospedeiros parasitas pode produzir uma rápida mudança ambiental e, basicamente, aqui você tem um indivíduo que tem o gene SS, azão, azinho, bezão, bezão. Aqui é o indivíduo que é SS, azão, azão, bezão, bezinho. E, claro, que se reproduz por clonagem, então inicialmente está um para um, né? Que você tem dois indivíduos sexuados, e aqui macho e fêmea, e aqui só tem fêmea, cada um produz 4 filhotes, né? Então, a população aqui dobrou, e essa população aqui aumentou em 2 vezes 2, né? Porque você tinha dois e agora você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Então aumentou em 4 vezes, tá bom? E essa aqui não, essa aqui só uma fêmea produziu 4 filhotes, mas são dois, então só duplicou. E metade dos filhotes são machos. Então, a taxa de evolução dessa população, ela é metade da taxa de aumento dessa aqui. Só que a prole é super variada. Aquele SS, azão, azinho, bezão, bezinho, SS, azão, azinho, bezão, bezão, você produz várias combinações, como SS, azão, azão, bezão, bezão, SS, azão, azinho, bezão, bezão, SS, azinho, azinho, bezinho, bezinho, e assim por diante. SS, azão, azinho, bezão, bezinho e todas as combinações, tá? Então, aí o que acontece? Se os indivíduos SS, azão, azão, bezão, bezão são resistentes à doença, morre todos esses e sobrevive alguns desses, tá bom? Então, os indivíduos sexuados, eles conseguem produzir o indivíduo que vai sobreviver à próxima peste, enquanto que os clonais morrem. Então, isso aí explicaria a vantagem individual. Então, veja, a gente tem dois mecanismos, né? Que podem explicar, né? Então, aqui, os ciclos genéticos em caracóis são concordantes com a teoria. Então, aqui, se a gente tem microfalos, o microfalos, ele sai, ele sai como um ovo do cocô das aves, né? As aves costeiras, shorebird. Aí o que acontece? Ele é comido pelo caramujo, e tadinho do caramujo, porque ele é castrado, por isso que é microfalos, né? E aí ele é castrado para ele não se reproduzir, gastar energia se reproduzindo, que a carne dele fica infestado de esporocistos e, e os parasitas querem que ele produza parasitas. Então ele vira um zumbi, ele come, 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 e a carne dele tá cheia de esporocistos, que depois estouram, deixam o caramujo morto e saem como cercárias, que aí entram dentro de um crustáceo, e normalmente são crustáceos do chão, só que aí eles se tornam loucos com a metacercária dentro dele, eles começam a nadar na superfície da água, e são devorados por aves marinhas, né? Ou patas, né? Que aí o microfalos se forma o parasita adulto, né? E aí começa a botar ovos para serem devorados pelos caramujos. Então você tem um ciclo, né? E veja que interessante, a gente olha a ecologia e fala,
Olha, os lobos caçam os veados mais fracos, tornando os veados mais rápidos. E os, né, os lobos mais rápidos conseguem se alimentar. E a gente acha que o principal é a relação um, predador-presa. Que na verdade é assim, os vermes na carne do veado tornam ele mais fraco, porque eles querem que o veado seja morto e devorado. E aí, os cisticércos que estão no cérebro e nos órgãos, matando aquele veado, estão também em grande número na carne. E aí, o predador come aquela carne crua, enche de vermes, começa a cagar no meio ambiente. Então, o veado fraco se tornou fraco por desejo dos parasitas. E os parasitas fazem isso para fechar seu ciclo. Quem manda no ciclo ecológico são os parasitas, não os predadores, tá bom? Eles usam os predadores para se espalhar e eles usam os herbívoros para infestar novos predadores. Então, parasitas frequentemente dominam o ciclo da maioria dos ecossistemas e fazem esses ecossistemas funcionar em prol da sua mão comprida, né? O gênio do parasita influencia o, o fenótipo do caramujo, né? Que acaba produzindo, né, perdendo a habilidade de se reproduzir, porque a mão comprida do parasita está produzindo microfalos nele, né, para ele poder produzir mais porocistas e não gastar energia se reproduzindo, tá bom? Bom, o que é interessante é de que esse ciclo aqui entre fator de resistência e fator né, de sofrer doença, ele está presente aqui no, então, veja, aqui você tem vários clones, né? E a sua abundância relativa. E aqui é a habilidade dos parasitas de infestarem. E normalmente os parasitas infestam quando ele foi abundante na vez anterior, tá bom? Então, a infestação dos parasitas é referente à vez anterior. Então, quando a abundância dele cai, a habilidade de infectar diminui. É, então, é, é, né, os parasitas estão adaptados à abundância da vez anterior, né? Então, essas relações aqui que a gente, né, propôs, de a capacidade de infestar e a capacidade de resistir, e você ter uma seleção natural dependente de frequência, ela, né, torna, né, ela funciona. Então, isso aí, então, a gente tem dois mecanismos para explicar por que que existe sexo, né? Um, para se livrar de mutações deletérias, o outro é para você conseguir, na rainha vermelha, produzir indivíduos que são resistentes. Então, os clonais eles podem se reproduzir em dobro. Mas não adianta você se reproduzir em dobro se nenhuma da sua prole vai sobreviver. Então, aqui, a gente tem esse peixe do deserto do Arizona, né? E os clonais são raros na população. Só que aí no Rio passou por um gargalo e os sexuados perderam diversidade genética. E sabe o que aconteceu? Os clonais se tornaram competitivos, porque eles produzem o dobro dos filhos. Então os clonais começaram a dominar. Aí o que eles ficaram pensando, nossa, que estranho, por que que esse rio tem tantos clonais? E aí eles perceberam, é de que esse rio secou, esse desert peixe, peixe do deserto do Arizona, né? Então ele vive em rios que quase secam. Só, não, a população quase se extinguiu. E aí perdeu tanta diversidade genética que, se você não tem diversidade genética, você não, por recombinação não consegue enfrentar os clonais. Aí o que eles fizeram? Eles trouxeram peixes de outra região, né? De outro rio, né?
Pois eles são protegidos, né? Então eles não queriam que eles se extinguissem. Então, eles pegaram peixes da mesma espécie, né? Dos rios ali pertinho, e botaram naquele rio. Aí o que aconteceu? A diversidade genética aumentou. Aí imediatamente os clonais voltaram a ter 5% da população. Então, aparentemente, o sexo funciona. Na presença de doenças, é mais vantajoso você ser sexuado do que você ser clonal. Porque o clonal ele tem uma vantagem que é temporária e irrisória. Porque assim os parasitas se adaptam a ele e eliminam. Então, veja, ele tem duas hipóteses. Taxa alta de mutação, A e B são adaptativos, mutantes A e B são deletérios. O sexuado, ele começa a acumular mutações deletérias e não consegue se livrar delas. Então, as linhas clonais vão se degringolando ao longo do tempo. O sexuado, ele faz aquele mecanismo do táxi, e aí você produz indivíduos Asão, Bzão, que são super resistentes, indivíduos Azinha, Bzinho, que são eliminados. Esse aqui tem mais dificuldade de ser eliminado, porque é deletério, mas nem tanto, né? Mas por recombinação você produz super recombinantes que expurgam os genes, né? E doenças parasitas, aqui é a frequência de um alelo de virulência no parasita, a frequência do alelo de resistência no hospedeiro, e eles vão ciclando. E como a gente viu aqui né, nos caramujos, os caramujos que são comuns, eles passam a ser atacados com violência na próxima geração, né? Então eles diminuem de frequência, tá bom? Então, é, ambos os mecanismos são viáveis, a gente não sabe qual é o mais importante. Então, por que existe sexo? A gente tem hipóteses, mas o martelo ainda não bateu. A gente ainda continua sem saber. Eu vou aqui parar, né? Não há certeza de como o sexo é adaptativo. Então, tanto as mutações deletérias como a coevolução entre parasitas e hospedeiros são teorias razoáveis sobre o sexo, mas não foi conclusivamente demonstrado que elas realmente mantêm o sexo na natureza. Eles são a borda da biologia evolutiva com hipóteses simulantes, inspiradoras de muita pesquisa. Elas não são ideias mutuamente exclusivas e ambos os fatores poderiam contribuir para a vantagem seletiva do sexo. Existem algumas outras hipóteses, sendo algumas delas altamente engenhosas. A questão do sexo continua sendo um grande quebra-cabeças. Então vocês podem contribuir com essa discussão, tá bom? É, Agora, tem uma aplicação prática. A gente talvez faça clonagem humana. Será que a gente deveria fazer clonagem humana? Será que a gente deveria pegar os nossos melhores indivíduos e substituir os indivíduos sexuados por uma população de Pelé, por exemplo? A gente aí, a gente vai ter um time de Pelé, a gente vai ganhar a Copa do Mundo, né? Todas as vezes, né? Mas aí, se a gente aumenta alguns genótipos e deixa se reproduzir sexualmente, talvez o que a gente faça é a gente vai ficar menos resistente às doenças, tá bom? Então, isso aí tem aplicação prática, tá bom? E aqui a gente troca de assunto, tá bom? Deixa eu, então, fazer uma pausa e responder perguntas, tá bom? Então, deixa eu parar a gravação. Interromper a gravação. Pronto.